Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo você, minha querida amiga aluna. Nós vamos dar prosseguimento aqui ao curso completo de informática para concursos públicos aqui no YouTube, sendo replicado lá no Eu Vou Passar, lá no beabyte.com.br. Essa é a aula número 18 do módulo de planilhas eletrônicas, do módulo de Excel e Calc. Nós vamos continuar o estudo das funções, ok? Vamos continuar estudando funções. Bom, antes da gente começar com funções, eu queria mostrar um negócio que eu fiquei, assim, poxa, eu esqueci de avisar aos meus alunos, mas é importante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair um pouquinho aqui da tela e vou desenhar um negócio para vocês, certo? Muita gente disse, João, aquele negócio de interseção e tal. Olha só, me permita fazer o seguinte. A gente trabalha, a ideia de interseção é simples. Imagina que eu tenho um conjunto de elementos e eu tenho outro conjunto. A gente chama de interseção isso aqui, certo? A quantidade de itens que está nos dois conjuntos. Como assim? Rapidinho, né? Obviamente, bem rápido. Imagina o conjunto dos meus alunos aí, de vocês todos. Imagina o conjunto dos que torcem para o Palmeiras, certo? Tá aqui. Torcem para o Palmeiras. São várias pessoas que torcem para o Palmeiras. Então, significa que o conjunto de alunos do curso de João que torce pelo Palmeiras é muito grande, certo? E aí eu tenho aqui também um conjunto, vamos lá, um conjunto dentre os meus alunos, aqueles alunos, por exemplo, que não gostam de direito constitucional. Então, não gostam de direito constitucional. Estudam para concurso, mas não gostam de direito constitucional. Lamento informar que vocês estão numa barca furada, certo? Então aqui eu tenho que gostar de direito constitucional, porque cai em toda a prova, basicamente. Então aqui eu tenho vários alunos que não gostam de direito constitucional. Mas perceba, alguns desses alunos estão nos dois. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é o conjunto das pessoas que torcem pelo Palmeiras e que não gostam de direito constitucional. Quer dizer, existem certas pessoas que fazem parte dos dois conjuntos, certo? São torcedores do Palmeiras e não gostam de direito constitucional, ok. Mas aí, o que me veio à mente, isso aqui, João, nenhuma novidade que tu explicou, eu sei que não tem nenhuma novidade, mas me veio à mente uma coisa, me veio à mente isso aqui, ó, vê. Ó, vamos imaginar um terceiro conjunto aqui. Que terceiro conjunto é esse? Das pessoas, vamos supor, intolerantes à lactose. Sei lá, o pessoal que não pode tomar leite, né? Intolerantes à lactose. Tá aqui, um bocado de gente é intolerante à lactose. Algumas pessoas intolerantes à lactose não gostam de direito constitucional. Algumas pessoas intolerantes à lactose torcem pelo Palmeiras. Poucas pessoas intolerantes à lactose não são torcedoras do Palmeiras e não gostam do constitucional. Então, esse pedaço aqui é a interseção entre três conjuntos. Note, a gente viu na aula passada a interseção entre dois intervalos de células. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Vamos fazer uma interseção com três intervalos? A gente vai ter que fazer interseção, quer dizer, ver as células que pertencem a este e este intervalo. E eu já escrevi, já preparei aqui para vocês. Portanto, aqui eu tenho uma interseção entre dois conjuntos. Aqui eu tenho a interseção entre os que não gostam de constitucional e os que são intolerantes a leite. Aqui eu tenho o conjunto dos que são intolerantes à lactose e que torcem pelo Palmeiras. Aqui eu tenho o conjunto dos que torcem pelo Palmeiras e não gostam de constitucional. E aqui no meio, pintado agora de verde, aqui no meio, pintado de verde, o conjunto das pessoas intolerantes à lactose que torcem pelo Palmeiras, daí o verde, e que não gostam de direito constitucional. Uma interseção entre três conjuntos. Vamos brincar com ele lá agora no Excel? Certo? Tirar o fundo branco. Olha só. Eu até já fiz aqui a brincadeira, vê?
Para fazer, obviamente, eu tenho que me preocupar com o seguinte, olha, eu escrevi um intervalo, A1 até B8, é esse intervalo que está em azul aqui, certo? Fazendo interseção com A3 até D6, que é este conjunto laranja, e também fazendo interseção com B4 até C8. Quer dizer, a interseção entre três intervalos. Intervalo A, espaço. Intervalo B, espaço. Intervalo C. Com isso, eu tenho... Olha só que interessante. A interseção entre os três... Desculpem. É um conjunto formado por essas três células apenas, ó. Só essas três células. Essa célula aqui existe no conjunto laranja, e essa célula existe no conjunto azul e essa célula existe no conjunto roxo. A mesma coisa para essas outras duas aqui. De resto, nenhuma outra célula está presente nos três intervalos. Nenhuma outra célula está presente. Esse tipo de questão nunca caiu em prova, certo? O que não quer dizer que não vai, o que não quer dizer que não pode, o que não quer dizer que o elaborador não vai fazer. Não sei, certo? Só estou preparando. O resultado disso é simples, 18, né? 5 mais 6, 11, mais 7, 18. Vou dar Enter. Olha aí, certo? 18 como nosso resultado, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Não ouvi, está tudo bem, porque está tudo gravado, né? Mas, olha só. Isso aqui é uma brincadeira eu fiquei pensando nela. Será que eu mostro? Não mostro? Acabei mostrando, então se cair você não vai estranhar. Pode esperar uma questão dessa. Pode esperar uma questão exatamente igual a essa nas questões que eu vou fazer para vocês no final, certo? Então, espere, fique ciente que a gente vai ter que trabalhar com tudo que for possível e imaginável, certo? Bom, vamos começar agora uma nova função, certo? A função que eu vou mostrar a vocês agora é a função média, ó, média. Então, imagina a função média, você vai lá, escreve número 1, número 2, número 3. Ó, eu estou digitando devagar, minha gente, porque o teclado eu não estou acostumado com ele, certo? E aí, assim sucessivamente, até número, vamos chamar de número n. Pronto. Número n, ok? O que é que essa função faz? Ela retorna a média aritmética dos valores apresentados. Um detalhe. João, por que você está mostrando a função média dessa forma? Número 1, número 2, número 3, número n, em vez de botar logo um intervalo? Porque no caso da função média, assim como na função soma, colocar intervalo é uma opção. Não é obrigatório, é uma opção. Certo? Um exemplo bem simples. Eu posso fazer assim. Calcule a média entre 23 e 30. Opa! Entre 23 e 30. Pronto. Eu não estou usando células, eu estou usando números diretamente nos parênteses da função. Se eu posso usar números diretamente nos parênteses, eu não vou usar dois pontos aqui, porque dois pontos só é usado para fazer intervalo. Intervalo é um conjunto de células, você tem que escrever o nome da célula, e não é o caso aqui. Eu não estou escrevendo o nome da célula, eu estou escrevendo dois números. Tá, mas o que é que a função média vai fazer? A função média, ela vai somar esses dois números e dividir pela quantidade, no caso, por 2, certo? Então, média aritmética é o que a função média faz. A função média calcula a média aritmética dos valores apresentados. Então, 23, ponto e vírgula, 30. O que é que isso significa? Bom, isso vai retornar o seguinte. Ele vai somar 23 e 30. E depois disso, vai dividir o resultado por 2. Bom, 23, então seria mais ou menos como escrever isso aqui, certo? Ó, seria mais ou menos como escrever isso aqui. Pronto. Ele vai somar o 23 e o 30 e dividir por 2, que é o número de itens que a gente tem aqui, ok? 23 mais 30, 53. 53 dividido por 2, 26,5. Então, o resultado disso aqui é 26,5, 26,5.
Pronto. Ok? Tranquilo até aí? Vamos brincar? A média entre 23 e 30 é 26,5. Vamos lá. Um aluno tirou 10 numa prova, tirou 7 na outra. Né? Tirou 10, tirou 7. Então, é só você fazer isso aqui. Ó. A média aritmética. Você quer calcular a média? Média entre 10, ponto e vírgula, 7. O resultado disso é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. 10 mais 7. 17. Dividido por 2, 8,5. O resultado disso aqui é 8,5. Pronto. Me diz, tem algum problema? Não tem problema. Não tem. Mas a função média, ela pode ser usada com intervalos? Claro que pode. Pessoal, toda função que se apresenta exatamente com essa sintaxe, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3, ou seja, toda função que admite receber vários argumentos, toda função que admite receber vários dados como argumentos, ela é propensa a aceitar intervalo. A função soma, você lembra como é que a função soma é escrita? A função soma é escrita assim, né? Lá, se você anotou aí nas seus cadernos aí, a função soma é exatamente igual à média. Exatamente igual. Quer dizer, só muda o nome, claro, né? E o resultado. Mas a função soma é igualzinha. Você escreve igual soma, abre parênteses, você vai lá indicando quais são os itens, sejam números, sejam referências de células, tanto faz. E como você pode apontar para várias referências de células, então você pode apontar através de intervalos. Intervalos podem ser usados porque essas funções aceitam vários tipos de números. Ok até aí? Tudo tranquilo? Vamos brincar. Brincar com o seguinte, ó. Eu prometi que eu ia explicar o porquê o sinal de mais não pode necessariamente substituir o sinal de ponto e vírgula. E é isso que eu vou fazer agora, certo? Vamos imaginar uma função soma. Soma 10, ponto e vírgula, 30, ponto e vírgula, 40. Vai ficar muito complicado se for assim, mas vamos botar aqui. Não, é isso mesmo. 10, ponto e vírgula, 20, 10, ponto e vírgula, 30, ponto e vírgula, 40, tanto faz. Tá vendo essa soma aí? O que é que eu tenho nessa soma? Qual é o resultado disso? A função soma sendo aplicada a 3 argumentos, 10, 30 e 40. Qual é o resultado disso? Bom, ele vai somar 10 com 30 com 40. Isso vai dar quanto? Vai dar 80, certo? Ok. Tranquilo. Agora, se eu fizesse isso, igual soma 10 mais 30 mais 40, ou ponto e vírgula 40. Vamos botar aqui. Qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso é o seguinte. Aqui em cima, eu estou somando 3 argumentos. 10, 30 e 40. Né? 3 argumentos. É como se eu fizesse 10 mais 30 mais 40. Tá? Aqui embaixo, eu estou somando 2 argumentos. Eu estou somando esse aqui e o 40. Só que esse aqui é o resultado de uma soma. É esse 10 mais 30, portanto 40. É a mesma coisa que eu escrever isso aqui. Espera aí, mas isso também vai dar 80. Exatamente, exatamente. A questão é, quando a função soma está aqui, o ponto e vírgula, ele indica a separação de argumentos, o resultado desse ponto e vírgula é a existência de um número, de um sinal de mais, é como se houvesse um sinal de mais. Portanto, quando a função aqui é soma, tanto faz se você escreve sinal de mais ou ponto e vírgula, tanto faz, ok? Não faz diferença. Tanto, a mesma coisa vai acontecer se eu escrevesse assim, deixa eu limpar aqui, né? Se eu escrevesse assim, igual, soma 10 mais 30 mais 40. Mesma coisa, dá no mesmo. Isso aqui é 80, certo? Agora, e se eu escrevesse assim? Vamos ver. Igual, média. Vou botar aqui um cálculo mais simples, tá? 10 mais 20... ou 10, 20 e 9, pronto.
três números. Ok? A função média, ela faz a soma dos itens aqui existentes e a consequente divisão pelo número de itens. Então, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui são três itens, três argumentos, 10, 20 e 9, certo? 10 mais 20 mais 9 dá 39. São três itens. A soma deles dá 39. 39 dividido por 3 dá 13. Portanto, o resultado dessa média é 13. A média aritmética. Some todo mundo e divida pela quantidade. Você soma os 3. 10 mais 20, 30. Mais 9, 39. E divide por 3. Dividido por 3, 13. Portanto, o resultado disso aqui é 13. Certo? Vamos riscar aqui. O resultado disso aqui é 13. Mas, olha que se eu faço isso. Média de 10 mais 20,9. Pronto. 10 mais 20,9. Qual é a diferença entre este item que está embaixo e a média de cima? Aqui é o seguinte. Aqui nós temos 1, 2, 3 argumentos. Aqui nós temos 2 argumentos. Certo? 2 argumentos significa que essa média vai dividir por 2. Mas quem é o primeiro argumento? Bom, o primeiro argumento é esse cara aqui, é 30. Certo? O segundo argumento é 9. Óbvio que eles vão ser somados. 30 mais 9. 30 mais 9, 39. Dividido por 2. Dividido por 2 dá 19,5. Então, o resultado disso aqui dá 19,5. Tá? Portanto, se alguém disser para você que pode substituir os pontos e vírgula podem ser substituídos. Podem ser substituídos pelo sinal de mais, só na soma. Os pontos e vírgula só podem ser substituídos de igual valor, ou seja, substituídos de modo que fique a mesma coisa, se for na função soma. Ok? Nas outras funções, o que separa argumentos é necessariamente o ponto e vírgula, senão você vai ter resultados como esse aqui, certo? Vamos testar mais uma vez? Vamos testar mais uma vez. Como você entenderia isso? Ó, me acompanha nessa função aqui. Igual média. Pronto. Olha que legal. Não vai dar um número certo, então deixa eu fazer só uma coisa aqui. Só para dar um número exato, pronto, tá aí. Dê pause agora, rápido, para me dizer quanto é que isso fica. Acabou a pause, vamos resolver agora, né? Eu tenho uma função média com 4 argumentos, né? Função média, 4 argumentos, está aqui. Primeiro argumento é esse, 12 mais 20, 32. O segundo argumento é esse, 8 mais 4, 12. O terceiro argumento é esse, 20 mais 8, 28. O quarto argumento é esse, número 16 aqui, pronto. Então, eu tenho uma função média com 4 argumentos. Ele vai somar esses 4 e dividir por 4, certo? Aí, o que é que eu tenho? Cuidado, entenda, viu? Entenda. Se aqui fosse ponto e vírgula em tudo isso aqui, onde está o sinal de mais, se aqui fosse ponto e vírgula, eu ia somar todo mundo do mesmo jeito. Mas eu ia ter que dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu ia dividir por 7, porque haveria 7 argumentos, ok? Bom, 32 mais 12, 50. 50 mais 28, 78. Desculpa, que 50, que absurdo. 32 mais 28, 60. 60 mais 12, 72. 72 mais 16, 88. Certo? 88. E esse 88 dividido por 4 vai dar 11. Certo? É 11? Não, desculpa. 22.
22, então, endoidei. 88 dividido por 4, né? 88 dividido por 4, 22. Portanto, a média aritmética desses itens aqui é 22. Só por descargo de consciência, eu vou copiar esse troço no Excel, vou copiar e vou colar lá para ver se dá 22 mesmo. Não é que eu não confio na minha matemática não, tá? Mas de vez em quando, né, a gente dá aquelas voadas e tal. Vamos colar. Olha aí, 22, muito bem. Exatamente o que a gente tinha previsto, ok? Depois do 11, né? Depois de ter previsto que era 11, eu previ que era 22. Bom, esse tipo de brincadeira pode surgir, uma questão como essa pode surgir para você. Me permita uma coisa que eu acho interessante. Eu acho muito, muito interessante, é o seguinte. João, a gente pode fazer isso de outras formas, pode? Claro que pode, né? Por exemplo, ó, você pode fazer assim. Você pode fazer, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a soma de A1, A2, A3, A4 e A5 e dividir por 5. Pronto. Isso é uma função? Não, isso não é uma função. Certo? Isso aqui não é uma função. Isso é uma fórmula normal. Vou dividir por 5, vou dar Enter. Deu 3. Claro, porque se você soma, né? Olha só. 1, 2, 3, 6, 4, 10, 15. 15 dividido por 5, 3. Perfeito. Ok? Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou apagar um dos números. Eu vou apagar esse 5 daqui. Certo? Vamos apagar esse 5 daqui. Quando eu apagar esse 5, o Excel vai interpretar que esta célula vale 0. Na hora de somar, o Excel vai somar isso como se fosse 0. Então, ele vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 0 dá 10. 10 dividido por 5 dá 2. Então, este número vai mudar. Este número aqui vai mudar. Ok? Tudo bem? Vamos ver se funciona mesmo? Olha só, eu vou apagar esse 5. E o Excel passou a calcular isso aqui como 2. Deixa eu botar isso aqui em negrito e em vermelho para todo mundo perceber onde é que está o erro. Onde é que está o resultado, né? Pronto. Então, o que foi que aconteceu? Essa nossa fórmula que está dando 2 aqui, ela continua apontando para as 5 células. Continua. Por quê? Porque, afinal de contas, eu mandei apontar para as 5 células. E ela continua dividindo por 5, porque eu botei o número 5 aqui. Eu botei o número 5 aqui. Certo? Então, vou botar de novo o número 5 ali. Eu vou botar de novo o número 5 ali para a gente fazer o teste agora com a função média. Certo? Então, volto aqui. 5. Beleza. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui embaixo a média de A1 até A5. Ei, João, não é para botar 1 ponto e vírgula, 2 ponto... Você lembra o que eu disse? Se você pode colocar números, você pode colocar células. Se você pode colocar células em sequência, várias delas, então você pode colocar intervalos. Portanto, a média de A1 até A5. Resultado, 3. Mesma coisa. Mesma coisa. Ok? Eu vou botar aqui só em outra cor, para a gente poder identificar o que é a média. Pronto, está aí. Ok? Agora me acompanha com o seguinte. Eu vou tirar o número 5. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Eu vou tirar o número 5. Olha o que aconteceu. Uma das funções, dos cálculos foi para 2. O outro foi para 2,5. Por quê? Por causa disso, ó. Nesse cálculo aqui, a gente já viu. Ele continua apontando para as 5 células. Continua apontando para as 5 células. E depois que soma as 5 células, ele divide por 5. Então, o principal segredo, na verdade, é o fato de eu ter indicado que vou dividir por 5. Não importa o que tenha nas células, eu vou pegar as 5, somar e dividir por 5. Então,
isso aqui, inclusive, não tem nada a ver com o fato de serem 5 células. Nada a ver. Porque eu poderia somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, fecha parênteses, dividir por 8. Poderia ter feito isso, não poderia? Então, o segredo é que este cálculo aqui sempre vai dividir por 5. Ok? A média é mais inteligente. A média é o seguinte, olha só que interessante. Quando você abre a média, você percebe que ela continua apontando para as 5 células. A função média, ela continua apontando para A1 até A5, que significa isso. O que acontece é que quando ela divide pelo número de células válidas. Preste bem atenção nisso. A função média, ela soma todas as células. E só divide pelo número de células válidas. Ou melhor, eu até diria, ela soma as células válidas. E o que são células válidas? São células que contêm números. Então veja só, se aqui estivesse vazio e está, ou se tivesse um texto, ela seria considerada uma célula inválida. Seria considerada uma célula que não entra para ser considerada no cálculo. Não entrar para ser considerada no cálculo e ser considerada zero, como é o caso da função mostrada acima, da fórmula mostrada acima, dá no mesmo para uma soma. Para somar dá no mesmo. Mas olha que na média é diferente. Na média é diferente. Então o que acontece? A média ela vai analisar todas as células que estão descritas nesse intervalo. Então todas as células aqui descritas são analisadas. Todas as células válidas são somadas. As células válidas, repito, são aquelas células que contêm números, certo? Afinal, a função média só trabalha com números, tá? E aí o que acontece? Ele vai dividir pelo número de células válidas. Apesar de o intervalo apontar para 5 células, o intervalo está apontando para A1 até A5, 5 células. Dessas 5 células, somente 4 são válidas. E faz com que a função média ela divida por 4. E não é o que está acontecendo? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 dividido por 4, 10 dividido por 4 dá 2,5. Razão pela qual o resultado é 2,5. Ok? Então, fica ciente disso, fica de olho nisso, certo? Há problemas, há diferenças quando o Excel trabalha com cálculo e com cálculo normal, uma equação aritmética, e com funções. Não é só o tratamento que ele dá para células válidas, não. Perceba o que eu vou mostrar para você agora. Dá uma olhada exatamente no que eu vou mostrar agora. Vamos tirar aqui a limpeza. Eu vou pegar uma planilha vazia para mostrar a vocês isso. Certo? Aqui, pronto. Eu vou escrever aqui 2, 3, uma célula vazia e a palavra casa, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Igual a 1 mais A2. Algum problema com isso? Nenhum. Aliás, me permita só fazer assim, é mais fácil eu fizer o seguinte. Pronto. É mais fácil eu fizer o seguinte, eu vou somar logo todo mundo, né? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. João, não posso colocar um parênteses aqui, não posso colocar 2 pontos aqui, algo do tipo igual a 1 até A5, assim. Isso aqui e o ponto e vírgula só podem ser usados nos parênteses de uma função. Tem que ser escrito uma função para você poder usar 2 pontos, ponto e vírgula. 2 pontos, ponto e vírgula não pode ser usado assim, no meio do cálculo, como se fosse um sinal de mais, não, certo? Então, vamos lá. Olha só, somei todo mundo, beleza, deu 20. Agora vamos lá. Soma de A1 até... Só para você perceber, eu vou fazer dos dois jeitos, certo? A4 e A5. Deu 20. De novo, soma de A1 até A5. Ok? Beleza? Tudo certo? Tudo certo? Ok. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar... Vamos fazer uma média? Vamos usar a média aqui, porque aí quando a gente usa a média, a gente percebe como a média funciona. A1 até A5, certo?
Bom, a média é 4, porque a soma desses números deu 20 e dividido por 5 dá 4, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou apagar o número 3. Eu vou apagar o número 3, certo? Quando eu apagar o número 3, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai se recalcular. As 3 primeiras vão fazer 17, né? Ó, mas a de baixo, a média, o que foi que a média fez? A média ela somou 2 com 4, 6 com 6, 12, com 5, 17. 17 dividido por 4, 17, não está mais dividido por 5, porque eu tirei o número ali. 17 dividido por 4 dá 4,25, ok? Vamos fazer uma outra coisa? Fazer uma outra coisa que é o seguinte. Eu vou trocar esse número 2 pela palavra casa. Ó, vamos lá. Eita, todos eu esqueço que é no outro computador. Pronto, casa. Quando eu der Enter, sabe o que vai acontecer? Tá terminando o tempo, eu prometo que eu termino. Quando eu der Enter aqui no caso, o que é que vai acontecer? Esse nosso amigo vai dar erro. Por que ele vai dar erro, João? Porque ele é um cálculo simples, não é uma função. Ele não sabe fazer cálculo com texto. As outras 3 funções vão dar certo, porque elas ignoram o fato daquela célula ser um texto. Então elas entendem que aquela célula não é válida para o cálculo. Funções são mais inteligentes, funções não dão erro nesse caso, quando encontram uma célula que tem um conteúdo que elas não querem. As funções são mais inteligentes. Aí o que acontece? Essa aqui, o número 2 está lá, vai dar 15, porque é 2 a menos, né? Esse aqui vai dar 15. E essa nossa média, ela vai pegar a soma dos 3 válidos, que dá 15, e dividir por 3, porque agora nós teremos apenas 3 células válidas. Isso aqui vai dar 5, ok? Portanto, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 15 normal, aqui vai dar 15 normal, porque são funções soma. A de baixo vai dar 5 e a de cima vai dar erro, ó. Ok? Resultado, exatamente o que a gente previu. Nossa equação normal deu erro, porque eu estou mandando somar A1, mas A1 tem um texto. Aí embanou tudo, meio de campo, parecia o jogo do Brasil contra a Alemanha, ficou aquele negócio, pronto, não deu certo. Aqui na nossa função, ele inclui A1. Inclui. Mas como a função soma é mais inteligente, ela percebe que A1 não é válida. Então, apesar de ter sido escrita, ele não coloca ela no cálculo, certo? A mesma coisa acontece com isso aqui. Aqui inclui A1. Inclui A1 sim, tá aqui, ó. Estou mencionando A1. Só que ele lê que A1 tem um texto. Não é válido, não inclui no cálculo. Não deu erro, apenas ignorou, certo? E, finalmente, nossa média, a mesma coisa aconteceu com nossa média. Incluiu A1, incluiu, certo? Na verdade, a nossa média, ela incluiu aqui A1 e A2, mas entendeu que elas não são válidas. Somou essas 3 e dividiu pelo número de válidas, né? Essa. Portanto, 15 dividido por 3 e o cálculo deu 5. Ok? Apesar de eu ter apontado para um intervalo que corresponde a 5 células. Um intervalo que corresponde a 5 células, ele só vai dividir por 3, porque só encontrou 3 células válidas. Ok? Funções são mais inteligentes do que fórmulas simples. Ok? Nossa fórmula simples não suportou e deu erro. Tá? Ok? Na nossa próxima aula, deixa eu botar aqui, na nossa próxima aula a gente vai continuar estudando funções, vai ver agora as funções máximo, mínimo, vamos brincar com funções, fazer questões, eu vou criar algumas questões para vocês, para a gente poder assim, botar a cabeça para funcionar, testar para ver como funciona, para ver se vai dar problema ou não estudar ou fazer uma prova que tem Excel, certo? Eu espero que esse curso esteja sendo válido para vocês, espero que vocês gostem de estudar aqui comigo. Qualquer coisa, mandem dúvidas, vocês já sabem. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Eu tô com medo que dê erro, né? Mas não deu erro, só tem o nome do Só Tribunais, que é o site que eu queria mostrar para vocês e que mostrei na legenda já, certo? Mas a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, fique com Deus, até a próxima aula.